Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar na aula 4 sobre o capítulo 3 de operações, né? A gente vai falar sobre... Primeiro a gente vai começar sobre tábua não, parte fechada de um conjunto, sobre uma operação, o que seria essa parte fechada, bem simplesinho, bem rápido. E depois a gente vai ver para conjuntos finitos, como a gente constrói a tábua desse conjunto relacionada a uma determinada operação. Aí vocês vão ver através dessa tábua como vocês conseguem identificar se essa operação é associativa não, que é um pouco mais trabalhosa, mas comutativa, se tem elemento neutro, se o elemento é regular, a gente consegue analisar através da tábua. Então vamos lá. Primeiro, tábua, parte fechada de uma operação. O que seria? A gente pega um conjunto E e nós temos vamos pegar um conjunto E, por exemplo, você tem um conjunto E, e o conjunto E tem uma operação. É uma operação estrela, certo? E dentro do conjunto E, a gente pega um conjunto A. Então, A, um subconjunto de E, com A não vazio. Tá? A gente vai falar que o A é uma parte fechada do conjunto E em relação à operação estrela. Quando? Por exemplo, quando você pega o quê? Dois elementos de A e você faz a operação e eles continuam caindo em A. Por exemplo, você pega um X e um Y em A. Quando você faz a operação X, estrela, Y, ele também continua caindo dentro de A. Certo? Por exemplo, se eu pegar o conjunto dos naturais, por exemplo, ele é uma parte fechada dos inteiros em relação à adição. Por quê? Se eu pegar dois números naturais e somar, eles vão continuar sendo um número natural. Porém, se eu pegar, por exemplo, a operação, se a operação fosse a subtração, não seria uma parte fechada. Porque se eu pego dois números naturais e faço a diferença entre eles, você não pode falar que ele vai cair nos naturais, ou seja, ele pode cair nos inteiros. Por exemplo, se aqui eu tivesse os inteiros e aqui eu tivesse os naturais, e eu pegasse a operação de diferença, o número 2 e o número 3 são números naturais. Só que na hora que eu faço 2 menos 3, ele não cairia nos inteiros, não cairia nos naturais, ele já cairia aqui, né, que seria o menos 1. Um exemplo também, ó. Por exemplo, vamos pegar os racionais, o conjunto dos racionais. Os racionais é uma parte fechada dos reais para a operação de adição. Porque se eu pego dois números, primeiro, os racionais é não vazio, é claro, né? E o racional também está contido nos reais. Só que se eu pego dois números racionais e na hora que eu faço a soma deles, também vai continuar sendo um número o quê? Racional. Agora, já o conjunto dos números irracionais, quem são os números irracionais? São todos os números reais menos os racionais. Ele já não é uma parte fechada dos reais para a operação de adição. Por quê? Eu vou pegar dois números irracionais, quer dizer, o raiz de 2 é um número irracional. E o 1 menos raiz de 2 também é um número racional. Porém, na hora que eu fizer a soma desse primeiro com esse aqui, vai dar 1, que não é um número irracional, certo? Então, esse conjunto aqui, ele não é uma parte fechada para os reais. Bom, tábua de uma operação, igual eu comentei com vocês. Para a gente falar na tábua, primeiramente a gente tem que pegar um conjunto E, tem que ser finito, e uma operação, né, sobre esse conjunto E. Lembra, o que era uma operação? Nada mais é do que uma aplicação que ela pegava dois elementos do conjunto E e associava a ele um novo elemento. Então, você pega o conjunto E com N elementos, N maior ou igual que 1, e a aplicação estrela operação estrela é uma aplicação que pegava dois elementos do conjunto E e associava um novo elemento, que a gente vai fazer então dessa forma. O AI estrela AJ, você pegou dois elementos, vai ser o AIJ. Lembra, pessoal, para a gente fazer essa tábua vai ser muito parecido com o que a gente fazia com matrizes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
conjunto E. E aqui a gente tem a operação estrela em questão, certo? Nós vamos ter aqui uma linha, que essa daqui vai ser chamada de linha fundamental. Linha fundamental. E nós também teremos uma coluna, que vai ser chamada de coluna fundamental. Certo? Então temos a linha fundamental e a coluna fundamental, exatamente os elementos do meu conjunto E. E aí agora a gente vai fazer o seguinte. Por exemplo, aqui você vai fazer o quê? Vai pegar o A1 operado com o A1. Então aqui você vai ter quem? O A1. Por quê? Lembra, pessoal, ele indica o quê? Primeira linha e primeira coluna. Agora o A1 operado com o A2 vai ser quem? O A1, 2. Primeira linha e segunda coluna. Aqui vai ser quem? O A1, 3. Até aqui. O A1I, A1J e até o A1N. Essa daqui, por exemplo, é chamada de Jésima coluna. Então, Jésima coluna. Essa daqui, por exemplo, é chamada de Iésima linha. E nisso a gente vai fazendo todas as operações até fechar a nossa tábua. Então aqui a gente vai fazer a tábua em relação à operação estrela com o conjunto E. O A2 operado com A1, você vai obter um novo elemento, que a gente vai chamar de A21. O A2 operado com A2, A22. A23. Aqui, A2I. A2J e A2N. Na linha 3, A31, A32, A33, A3I, A3J e A3N. Pula aqui, agora vamos para a iésima linha. AI1, AI2, AI3, AI, AIJ e AIN. Agora vamos para a jésima linha. AJ1, AJ2, AJ3, AJI, AJJ e AJN. E vamos para a enésima linha, que vai ser quem? AN1, AN2, AN3, ANI, aqui pula, ANJ e até ANN. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse elemento aqui, ó, ele é meu composto, o quê? AI operado com AJ, certo? Se eu olhasse esse aqui, ó, é o quê? AJ operado com AI. Então aqui nós temos, então lembra, tem a tábua, temos a linha fundamental, a coluna fundamental, e nisso a gente preenche a tábua. Observe o seguinte, pessoal, a diagonal principal dessa tábua é onde você está fazendo a operação dos mesmos elementos, né? A1 com A1, A2 com A2, ó. Essa daqui é minha diagonal principal. São essas duas. E se você olhar, por exemplo, o A12 em relação ao A21, ele é o que? Simétrico em relação à diagonal principal. Ó. O A13 é simétrico ao A31. O A23 é simétrico ao A32. O
um quadro simétrico ao A41 em relação à diagonal principal. Por que eu estou falando desse método? Que a gente vai usar isso daqui a pouco para a gente analisar as operações, certo? Vamos fazer dois exemplos aqui. Vamos lá, então vamos construir agora tábuas de operação para alguns conjuntos. Vamos pegar o conjunto E como sendo um conjunto formado pelos números -1, 0 e 1 e vamos pegar a operação de multiplicação. Então como que a gente constrói a tábua? Primeira linha fundamental é o conjunto E e coluna fundamental é o conjunto E. E agora como que a gente preenche? É simples, é só a gente fazer a operação. Como que é? -1 vezes -1 aqui dá 1. -1 vezes 0, 0. -1 vezes 1, -1. 0 vezes -1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes -1, -1. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Aí, ó, se você observar, tem alguma linha aqui, ou coluna, que é exatamente igual à linha fundamental e à coluna fundamental? Sim ou não? Se você olhar aqui, ó, nessa parte aqui de dentro, onde a gente construiu a tábua, tem essa linha, essa e essa linha. Tem alguma linha que é exatamente igual à linha fundamental e também tem alguma coluna que é igual à coluna fundamental? Se vocês olharem, tem, né? Essa daqui, ó. A terceira linha e a terceira coluna são iguais. Isso significa que o número 1 ele vai ser o elemento neutro. Eu vou explicar depois. Então, quando você tem uma linha que repete a linha fundamental, onde repetiu é o elemento neutro dessa operação. E para você verificar se é comutativa, o que você vai ter que olhar? Você vai pegar a diagonal principal. Você vai pegar a diagonal principal e você vai olhar os elementos simétricos a ela. Por exemplo, esse igual a esse, esse igual a esse, esse igual a esse. Os elementos simétricos são iguais, então ela é comutativa. E para ser regular, um elemento ser regular, a gente vai ver que não pode ter elementos iguais numa linha. Por exemplo, nessa linha tem elementos iguais? 1, 0 e -1? Não. Então esse elemento é regular. Na linha do 0 tem elementos iguais? Tem. Tem que é? 0, 0, 0. Então, não é regular. Na linha do 1 tem elementos iguais? Não, todos são diferentes. Então, o elemento 1 é regular. Agora, vamos ver uma outra tábua. Vamos pegar um conjunto E, onde esse conjunto é um conjunto formado pelos conjuntos A, B, C e D. Onde o A está contido em B, o B está contido em C e o C está contido em D. Então, como que é que a gente faz? Então, você tem aqui conjunto D. Aí você tem o conjunto C, você tem conjunto B e você tem o conjunto A, né? Porque o A está contido em B, o B está contido em C e o C está contido em D. E ele fala para você construir as tábuas da união e da interseção entre esses conjuntos. Então vamos começar com a união. Então na hora que você fizer A união com A, vai dar quem? O próprio A. Na hora que você faz A união com B, no caso agora vai considerar quem? O maior conjunto, vai ser o B. A união com C, vai dar quem? O C. E A união com D, que é o maior, vai dar o D. Mesma coisa, B união com A. Então B união com A, vai dar quem? B. B união com B, ele mesmo. B união com C, agora o B é menor que C, então vai dar o C. E B união com D dá o D. C união com A dá o C. C união com B dá o C. C união com C dá o C. E C união com D dá o D. O D, como é o maior, na hora que você fizer união com todos, vai dar sempre o D, né? D, D e D. Se você olhar aí nessa tábua, tem alguma linha e alguma coluna que é igual à linha fundamental e à coluna fundamental? Tem, né? Ó, se você está olhando só aqui, ó, dentro da tábua, tem alguma linha e alguma coluna que é igual à linha fundamental? Tem, né? Essa primeira linha. É exatamente igual à linha fundamental, não é? Então significa que o A vai ser o elemento neutro. Na hora que você fizer a diagonal principal,
Na hora que você fizer a diagonal principal, você olhar os elementos simétricos a ela, ó, os dois simétricos, 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 você vai ver que estão todos iguais, então ela é comutativa. E quando você quiser saber se um elemento é regular, basta não ter ninguém igual na linha. Por exemplo, na linha do A, tem algum elemento que se repete? Não tem. Né? A, B, C, D, não repete. Então ele é regular. Na linha do B, tem algum elemento que se repete? Tem. O B e o B, então não vai ser regular. No C, tem algum elemento que se repete? Tem. Então também não vai ser regular. E no D, também tem. Então não vai ser regular. Agora vamos para a interseção. Interseção de conjuntos. Vamos lá. A inter A. Quando você faz a interseção de A com ele mesmo, é ele mesmo. Agora, quando você vai fazer a interseção do A com um maior, quando você faz a interseção do menor com um maior, você vai pegar o menor, porque ele está contido, né? Então aqui vai ser A. A interseção com C vai dar o A, e a interseção com B também dá o A. Agora B inter A também vai dar o A. B inter B. B. A interseção de B com C dá o próprio B. E B com D dá o próprio D. Interseção de C com A dá o A. Interseção de C com B dá B. Interseção de C com C dá C. Interseção de C com D dá C. Interseção de B com A dá A. D com B. B. D com C. C e D com D dá o D. Agora, se a gente observar, o elemento neutro aqui vai ser o B, porque é a linha que repete com a linha fundamental. Dá para observar pela diagonal principal que todos os elementos, a propriedade é comutativa. E também dá para perceber o quê? Que o elemento regular é só o D. Ah, uma outra coisa que eu não falei é o seguinte. Lembra, pessoal? Para um elemento ter simétrico, tem que existir algum cara que multiplicado dá o elemento operado dá o elemento neutro. No caso, o elemento neutro aqui é o D. Então, para você saber se o A, o B, o C e o D tem simétrico, tem que aparecer o D na sua tábua. Então, se você olhar aqui, ó, na linha do A aparece o D? Não, então o D não é simetrizado. Na linha do B aparece o D? Não, então também não é simetrizado. Na linha do C aparece o D? Não, então ele não é simetrizado. Na linha do D aparece o simetrizado? Aparece. Então ele é. Certo? Eu vou explicar com mais detalhes essas operações. Aqui, ó, vamos ver mais dois exemplos. Vamos pegar o conjunto E formado pelos números 1, 3, 5 e 15. E a operação estrela é a operação de MDC entre os elementos de E. Então, quando você fala, por exemplo, x estrela y, significa que eu estou procurando aqui, que é o MDC entre x e y. Então, vamos lá. 1 estrela 1 é o MDC entre 1 e 1. Ou seja, o máximo de divisor comum entre 1 e 1 é 1. Agora, 1 estrela 3, o MDC entre quem? 1 e 3, que é o 1. 1 estrela y, o MDC entre 1 e 5, 1 estrela 15, também é 1. O MDC entre 3 e 1 é 1, o MDC entre 3 e 3 é 3, o MDC entre 3 e 5, 1, MDC entre 3 e 15, 3, o MDC entre 5 e 1, entre 5 e 3, 5 e 5, 5 e 5 e 15, também é 5, o MDC entre 15 e 1 é 1, entre 15 e 3, 3, entre 15 e 5, 5, entre 15 e 15, 15. Então, se eu observar, ó, o elemento neutro aqui no caso seria o 15, porque ó, ele se repete com a linha fundamental e a coluna fundamental. O 1, o 3 e o 5 não é regular, porque aparecem elementos repetidos na sua linha. Ela é comutativa, se a gente observar a simétrica. E o único elemento inversível, simetrizado, é o 15, porque o 15 não é um elemento neutro. Então, para um elemento ser simetrizado, se a gente olhar se nele aparece o 15. Na linha do 1 aparece o 15? Não. Na linha do 3 aparece o 15? Não. Na linha do 5 aparece o 15? Não. Na linha do 15 aparece? Aparece. Então, ele é simetrizado. Por quê? Porque ele é um elemento neutro, e a gente já viu que todo elemento neutro é simetrizável, né? E o simétrico dele é o próprio elemento neutro. Então, vamos lá. Quarto exemplo, tábua da operação de composição. Então, agora essa tábua é formada pela composição de funções.
a função F1, F2 e F3. Onde a F1 ela é formada pelo par ordenado, ela leva o A no A, o B no B e o C no C. O F2 ela leva o A no B, o B no C e o C no A. E o F3, o A no C, o B no A e o C no B. Então aqui você vai ter que fazer F1 composta com F1, F1 composta com F2, F2 composta com F3, todas as composições. Por exemplo, quem seria F1 composta com F2? Você vai fazer F1 composta com F2. Então você vai fazer, por exemplo, F1 composta com F2 do elemento A. O que vai ser? Essa composta leva o A na onde? O F2 ele leva o A na onde? O A no B. Então aqui fica F1 de B, não é? Porque o F2 não leva o A no B. E o F1 leva o B em quem? No próprio B. Então essa composta levou o A no B. E agora F1 composta com F2 de B. Então vai ser o F1. O F2 de B, cadê o F2 de B? É o C. Então fica F1 de C. E o F1 de C é o próprio C. Então ela levou o B no C. E o F1 composta com F2 de C vai ser quem? F1. O F2 de C, cadê o F2 de C? É o F2 é o A. Então fica F1 de A. O F1 de A, o F1 leva o A na onde? No A. Então olha só, essa composta F1 composta com F2, ela pegou o A e levou no B, pegou o A e levou no B, ela pegou o B e levou no C, pegou o C e levou no A. Então, quem que vai ser F1 composta com F2? Ela pegou o A e levou no B, ela pegou o B e levou no C, e ela pegou o C e levou no A. Essa composta aqui é exatamente igual a quem? É igual ao F1, igual ao F2 ou igual ao F3? É igual ao F2. Então F1 composta com F2 deu F2. Então vocês fazem isso aqui como atividade para todos os três casos. Agora, como verificar propriedades? Então a gente vai tentar verificar propriedades através da nossa tábua. Então vou pegar um conjunto E finito de N elementos e uma operação estrela. Primeira propriedade associativa. Essa daí é que dá mais trabalho. Geralmente, como comentei, vai ser um pouco complicado para a gente tentar fazer os cálculos da associativa através da tábua, porque requer muitos cálculos. Por exemplo, para a gente saber a propriedade associativa, o que tem que acontecer? AI, estrela, AJ, K tem que ser igual a isso. Então você teria que fazer todas as composições dessas, todas essas operações, e comparar os compostos que têm o mesmo índice e verificar se é iguais ou não. Então você vai fazer aí estrela J, estrela K, e comparar com o outro e verificar se é igual. Isso vai requerer uma quantidade de 2 vezes n ao cubo operações. Por exemplo, se você pegar um conjunto E que tem 4 elementos, quantas operações você teria que fazer? 2 vezes 4 ao cubo. 128 operações. Se você já pega um n igual a 5, 2 vezes 5 ao cubo, 125 daria 250 operações, ou seja, acaba ficando um pouco mais complicado, mas o método é esse: você faz todas as compostas e compara os que têm os mesmos índices, certo? Então vamos lá, para a gente checar as outras propriedades computativa através da tábua. Então lembra que uma operação, a gente fala que um elemento é comutativa, mas uma operação estrela é comutativa, se você fizer AI estrela J for igual a J estrela AI, né? Mas quem que é AI AJ? É o AIJ, e quem que é o AJ estrela I? É o AJI. Se vocês observarem, esses elementos aqui eles são simétricos, né? Em relação a quem? A diagonal principal. Esse aqui está na linha I coluna J, esse está na linha J coluna I. Então eles são simétricos. Então uma operação estrela vai ser comutativa se os compostos colocados simetricamente em relação à diagonal principal forem iguais. Tá? Então você olha lá a diagonal principal e você observa os elementos simétricos em relação à diagonal principal, ou seja,
o elemento da linha I, coluna J, você olha o elemento da linha J, coluna I. E você verifica se eles são iguais, certo? Isso para comutativo. Para elemento neutro, a gente fala que o elemento E é neutro se E operado com X é igual a X e X operado com E é igual a X. Observe por que isso daqui significa o quê? Que a linha fundamental de E, porque aqui o coisa aqui está na linha, vai ser igual, a linha de E é igual à linha fundamental, e por 2 a gente vê que a coluna de E é igual à coluna fundamental. Então o que significa? Que uma operação estrela tem elemento neutro desde que exista um elemento na sua tábua, de modo que a linha desse elemento e a coluna desse elemento sejam iguais à linha fundamental e coluna fundamental lá. Uma operação estrela tem elemento neutro desde que exista um elemento cuja linha e coluna são respectivamente iguais à linha fundamental e coluna fundamental. Então você olha a tábua. Tem alguma linha e alguma coluna que são exatamente iguais à linha fundamental e coluna fundamental? Tem. Se tem, esse é o elemento neutro. Simetrizável. A gente fala que um elemento aí é simetrizável se existir um AJ, tal que AI estrela AJ é igual a E e AJ estrela AI é igual a E. Por a gente significa o quê? Que na linha do I apareceu quem? O elemento neutro. Por 2, a gente vê que na coluna do I, né, porque né, quem está na segunda parte da coluna e quem é na primeira é na linha, apareceu o E, ou seja, tanto na linha quanto na coluna de I apareceram o elemento neutro. Ou seja, então significa que existe alguém que você opera com esse AI que dá o elemento neutro, que no caso seria o simetrizável. Portanto, o elemento AI é simetrizável quando o elemento neutro figura na iésima linha e na coluna iésima, ou seja, ocupando posições simétricas em relação à diagonal principal, tá? Então para resumir, quando que um elemento possui simétrico, quando um elemento é simetrizável, quando aparecer na sua linha e na sua coluna o elemento neutro, aí ele vai ser simetrizável. Irregular. Quando o elemento A é regular? Um elemento A é regular, se você operar o A com o AI e vai ser diferente do A com AJ, sempre que o AI for diferente de AJ. Então, sempre que o AI for diferente de AJ, A operado com AI vai ser diferente de A operado com AJ. E da mesma coisa do outro lado. O que isso significa, pessoal? Isso significa que na linha do A aqui na linha do A e na coluna do A, sempre que você fizer o A operado com elementos diferentes, você vai produzir resultados diferentes, ó. Sempre e na coluna aqui do A também. Então significa o quê? Que para um elemento ser regular, na linha dele e na coluna dele não podem aparecer elementos repetidos, ou seja, todos têm que ser diferentes. Por quê? Porque sempre quando ele operar com elementos diferentes, o resultado tem que ser diferente. Se você operar com elementos diferentes e o resultado for igual, significa o quê? Que esse elemento não é regular, certo? Agora vamos usar, pessoal, os 4 exemplos que a gente fez agora há pouco, para analisar através da tábua as propriedades comutativas, elemento neutro, simetrizável e regular, certo? Antes de eu colocar o comutativo, vamos colocar se tem elemento neutro. Elemento neutro. Lembra, para ter elemento neutro você tem que olhar. Então aqui você tem coluna, linha fundamental e aqui a coluna fundamental, certo? Então você vai olhar num desses elementos e verificar se ele coincide com a linha fundamental e a coluna fundamental. Na linha do menos 1 é 1, 0 e menos 1. É igual à linha fundamental? Não. Na linha do 0 é 0, 0, 0. É igual à linha fundamental? Não. E na coluna do 1, ou na linha do 1, é igual à linha fundamental? É. Na coluna do 1 também é igual à coluna fundamental? É. Então o elemento neutro nesse caso aqui é o 1. Agora, elementos simetrizáveis. Elementos simetrizáveis. Qual que era a notação? O simetrizável do conjunto E em relação à operação de multiplicação. Lembra?
Para se ter simetrizado, o que tem que aparecer? O elemento neutro na sua linha e na sua coluna. Se você olhar, na linha do menos 1 aparece o elemento neutro? Aparece o 1. Então o menos 1 é simetrizado. Na linha do 0 aparece 1? Não. Então o 0 não é simetrizado. E na linha do 1 aparece? Aparece 1. Aí você também poderia perguntar, quem que é o simétrico do menos 1? Onde apareceu o 1? Aqui. Então o simétrico do menos 1 é o menos 1. Quem que é o simétrico do 1? Onde apareceu? É o 1. Elementos regulares, lembra lá? É o R da operação e o conjunto E. Lembra, na sua linha e na sua coluna não podem aparecer elementos repetidos. Na linha do menos 1 aparecem elementos repetidos? Não, aparece 1, 0 e menos 1. Então o menos 1 é regular. Na linha do 0 aparecem elementos repetidos? Aparece, então o 0 não é. E na linha do 1 também não aparece elementos repetidos. Então o 1 também é regular. Para ser comutativa, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar a diagonal principal e vamos olhar os elementos simétricos em relação a ele. Ó. Esses dois e esses dois são simétricos. São iguais? São. Então ela é comutativa. Vamos lá nessa daqui. Elemento neutro. Lembra, para ser elemento neutro tem que ser igual à linha fundamental e à coluna fundamental. O que é a linha do A? A, B, C, D. É igual à linha fundamental? É. E a coluna do A, B, C e D. É igual à coluna fundamental? É. Então o A é o elemento neutro. Se você observar, na linha do B, da linha do C e da linha do D, não é igual à linha fundamental. Então, claro que é só igual ao elemento neutro. Elementos simetrizáveis em relação à operação de união, tá? Simetrizáveis em relação à operação de união, tá? Por isso que ficou parecido aqui a notação. Lembra, para ser simetrizável, o que tem que acontecer? Na linha do elemento e na coluna do elemento tem que aparecer o elemento neutro, o A. Na linha do A aparece o A? Aparece. Então o A é simetrizável. Na linha do B aparece o A? Não. Na linha do C? Não. E na linha do D? Não. Então o único simetrizável é o A. Regular. Lembra? Regular não pode ter elementos o quê? Iguais. Na linha do A, todos os elementos são diferentes? Sim. Então A é regular. Na linha do B tem elementos iguais? Tem. Do C? Tem. E do D? Tem também. Então só o A é regular. E para ser comutativa, o que a gente faz? Pega a diagonal principal e olha os elementos simétricos. Ó. B com B, C com C, esse C com C, D com D, D com D e D com D. Então ela também vai ser o quê? Comutativa. Vamos aqui para o outro. Vamos no outro aqui. A interseção agora. Qual linha que é igual à linha fundamental? Qual linha que é igual à linha fundamental? Se a gente olhar a linha do D, né? Ó, A, B, C e D. E a coluna do D também é. Então o elemento neutro é o D. Elementos simetrizáveis. Vou colocar. Os elementos simetrizados, então, em relação à interseção. Lembra, o elemento neutro sempre é simetrizável. Então aqui a gente já sabe que tem pelo menos o elemento neutro. Se você olhar, olha na linha do elemento neutro. Apareceu o elemento neutro? Apareceu, então ele é simetrizável. Na linha do A, aparece o elemento neutro? Não. Do B? Não. Do C? Que é A, tá, pessoal? Na linha do C aparece? Não. E na linha do B aparece. Então, simetrizável é o... Também a gente sabe se é associativa e é simetrizável, o elemento vai ser regular. Então a gente sabe que pelo menos o elemento neutro aqui é regular. Olha na linha do A.
Tem elementos repetidos? Tem. Então não é regular. Na linha do B tem elementos repetidos? Tem. Na linha do C tem elementos repetidos? Tem. Então não é regular. Na linha do D tem elementos repetidos? Não. Então ela é regular. Então só a linha do D é regular. E para ser comutativa, o que a gente faz? Olha a linha fundamental e a coluna fundamental. Olha a diagonal principal, olha os elementos simétricos, são todos iguais. Então ela é comutativa. E aqui também, se eu olhar elemento neutro, o simétrico. Ah, tá, ali é igual em relação ao MD100, pessoal. Esse daqui, né? A operação é de MDC. Se a gente observar o elemento neutro, é o quem? O 15, né? Simetrizado também, se a gente olhar só o 15. Regular, só o 15. E se a gente olhar a diagonal principal, os elementos simétricos, ó, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1, 3 e 3, 5 e 5, os elementos simétricos. Então ela também vai ser o quê? Comutativa. Tá? Então, pessoal, a gente encerra o nosso conteúdo do capítulo de 3 de operações. Como atividade, vocês podem terminar a lista. Atividade, então, é exercícios. Se eu não me engano, eu acho que é o 9, o 10, o 11 e o 12 que ficou faltando, tá? Mas aí é só vocês finalizar. Então, já façam as atividades, porque assim, quando a gente acabar essa aula aqui, a gente já faz a nossa avaliação, tá? Até mais, pessoal.